A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. Apocalipse, capítulo 20. A gente vai falar hoje algo que vai constranger muitas pessoas. E eu sempre tenho o costume de dizer que quando você ouve a palavra de Deus e ela te fere, você sente a palavra doer, é nesse ponto que você precisa mudar. É nessa parte que você tem que começar a analisar a sua vida espiritual. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Quando nós olhamos para a palavra, é como eu sempre falo, você homem, você mulher, você jovem, você pode tentar esconder o seu pecado do mais íntimo que você consegue. O único que tem poder para entrar dentro de você e arrancar aquilo que está no mais íntimo do seu coração é a palavra de Deus. Você pode esconder do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu ente querido. Quando você tem um encontro com a palavra, é necessário mudança. Só que essa mudança, quando tem que acontecer na vida do homem, ela não acontece apenas do lado de fora. Um cristão verdadeiro não é medido pela mudança do lado de fora, mas sim quando ele muda do lado de dentro, quando ele se converte de fato e de verdade, quando ele tem um encontro com Cristo, quando apesar da sua mente ser a sua maior prisão, porque como eu sempre falo, uma das maiores prisões que existe na vida de um homem, de uma mulher, é o que ele muitas das vezes pratica aqui dentro da mente. A mente se torna uma prisão, o homem se torna a prisão da mente. E muitas das vezes ele não consegue fugir disso, porque o pecado, quando começa a ser maquinado, ele começa na cabeça, na mente da pessoa. Porém a Bíblia mesmo fala que o pecado só gera morte quando desce para o coração. Mas a nossa luta constante é fazer com que não chegue nem aqui. Como eu sempre falo nas pregações, John Wesley mesmo diz, quanto mais de Deus eu tenho, menos vontade de pecar eu possuo, meu Deus. Menos áspide do diabo vem contra a minha vida, menos flechas e dardos inflamados do maligno vem na minha mente. O problema é que as pessoas caem porque ela não se alimenta com a palavra, ela não se alimenta com a virtude do Espírito. As pessoas hoje caem porque ela se alimenta daquilo que o seu coração mais deseja. Paulo mesmo disse, o povo, ele tem costume de buscar aquilo que é do seu proveito, e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21 fala isso. Jesus muitas das vezes ele compara um homem corrompido pelo lado de dentro como um sepulcro caiado, como um túmulo que existe um corpo podre ali dentro, tem um defunto ali dentro, por mais que é belo do lado de fora, mas a maior luta do homem é vencer o lado de dentro, não o lado de fora. As pessoas, quando você vê muitas das vezes dentro da igreja rindo, você não sabe a luta constante dela do lado de dentro, uns contra o pecado, outras contra si mesmo. Outras argumentam contra Deus, contra o pecado da carne, o seu coração dizendo, meu Deus, não é possível que o meu coração consiga me vencer, não é possível que os meus pensamentos, por mais que eu me entregue todo dia, por mais que a minha entrega é constante, ainda assim os pensamentos acabam vindo sobre a vida até de um convertido. Paulo, o homem que plantou a igreja,
Paulo, homem praticamente que num nível intelectual e espiritual com Cristo, foi elevado acima de todos, que talvez olhando pela palavra de Deus, a gente não consegue encontrar um, a não ser Cristo, que se comparou a Paulo. Ele mesmo subiu até o terceiro céu. Eu não é? Mas Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer já está diante de mim. Esse mesmo eu acabo praticando, esse mesmo o meu coração acaba afirmando, é ele. A luta de nós, dos cristãos, a luta das pessoas da igreja, aqueles que estão começando hoje, aqueles que estão há 30 anos na igreja, meu amigo, você pode morrer dentro da igreja, mas a sua luta ainda, todos os dias, será contra você mesmo. Você pode ter sido convertido, ter sido batizado, tanto nas águas quanto pelo Espírito, mas ainda assim, você vai morrer lutando contra você mesmo. Amém? Você sabe que o livro de Apocalipse, ele é um dos livros mais complicados de interpretar, porque alguns tentam dizer que ele é relativamente figurativo. Vai acontecer, não vai acontecer, é dessa forma, não é? Outros acreditam que o livro de Apocalipse é apenas imagens, que quando a palavra de Deus diz que no último dia haveria um monstro, né? Um corpo de cavalo, cabeça de dragão, cauda de escorpião, vai ferir os homens. Algumas pessoas acreditam que vai acontecer dessa forma, mas nós entendemos que não. E quando nós olhamos para Apocalipse, que quer dizer revelações dos últimos dias, tem partes aqui que Jesus fala que já aconteceu. Tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que ainda vão acontecer. O que eu quero falar para você hoje é praticamente um alerta. Porque quando Jesus fala assim, cuidado, a carne é fraca. O espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. Ele está falando assim, por mais que vocês possam querer se gloriar no espírito, por estarem no auge da intimidade com Deus, cuidado, a carne é fraca. Não há homem íntimo de Deus que não pode cair também. Não há homem que talvez conheceu a eficácia da oração, a eficácia da palavra, que talvez conheceu o espírito de vida que não pode tropeçar. Se a gente olhar para a palavra, muitos tropeçaram. Davi morreu segundo o coração de Deus, mas foi um dos homens mais pecadores da Bíblia. Se prostituiu com Betseba, mandou matar Urias, praticamente um dos seus soldados mais fiéis. Davi pecou, era um homem íntimo de Deus. Quando nós olhamos Sansão, o Espírito de Deus estava sobre ele, também caiu, também pecou. Salomão sacrifica 1000 animais a Deus. Deus fala para Salomão: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Me deu sabedoria, Senhor, entendimento para que eu possa derrotar os meus inimigos e que eu possa dirigir o meu povo. Porque tu não pediste riqueza, Salomão, eu vou te dar tanto sabedoria e entendimento como riqueza. Vai ser o homem mais rico e próspero da terra. Não estou falando de riqueza, estou falando de intimidade. Deus ouviu a oração de Salomão, mas caiu. Se prostituiu com 1000 mulheres, 300 princesas, 700 concubinas. Para você ver que por mais que nós possamos ter um nível intelectual e espiritual elevado ao extremo, ainda assim a gente está sujeito a cair, sujeito a tropeçar, sujeito a ouvir a voz do coração. A Bíblia mesmo diz: guardai-vos o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Enganoso acima de todas as coisas é o quê? É o coração. E quando nós ouvimos a voz do coração, a gente acaba desfalecendo, acabamos caindo, mas ainda não é o fim. A Bíblia diz que por mais que o justo ele caia 7 vezes, ainda retornará o quê? Se levantar. Amém? Por quê? Porque o justo sabe o lugar que ele deve estar. Pedro, talvez um homem explosivo, um homem que não era convertido. Jesus mesmo falou: Pedro, primeiro te converte, Pedro. Depois tu anuncia para os teus irmãos, Pedro. Depois você vai em forma de testemunho. Depois você fala da eficácia de Cristo, da minha eficácia, da eficácia do Pai. Primeiro te converte. Pedro vai, se converteu. Mas qual que é o momento que Pedro se converte? Após ele olhar para a cruz, ver Cristo com a sua fronte sangrando. Quando ele olha para a cruz de Cristo, ele vê Cristo agonizando. O galo canta 3 vezes. E ele se lembrou das palavras de Jesus. Um homem íntimo.
Aí Jesus pergunta antes disso, né? Quem que o povo diz que eu sou? Aí vai lá, né? Senhor, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta. Mas Jesus não queria saber do povo lá fora. Jesus estava falando para aquele que tinha intimidade com ele. E Pedro, tu, o que dizes que eu sou? O que Pedro fala? Movido pelo Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, um homem que tem intimidade com Deus, por mais que cai, ele retorna a levantar-se, ele não permanece caído, porque ele sabe que somente em Cristo Jesus, ele encontra as palavras de vida eterna, somente em Cristo. Você pode ver quantas vezes você caiu, olha onde você está hoje, quantas vezes você tropeçou, quantas vezes você se entregou para o mundo, mas quando você estava no mundo, você pensava, meu Deus, aqui não é o meu lugar, que eu possa retornar ao lugar que eu nunca deveria ter saído, que eu possa voltar ao lugar que eu nunca deveria ter me desviado. Era assim com o filho pródigo, meu Deus. O filho pródigo pediu para o pai, me dá uma parte da herança, pai, porque estou cansado de tudo isso, né? Aí ele pega a parte da herança, sai da presença do pai, se manda para o mundo, começa a festejar, começa a gastar o dinheiro, começa a gastar a sua herança, começa a gastar tudo. Chega o momento que ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu talvez aquilo que a gente chama de amigo, né? Você tem amigo enquanto tem condição, mas quando você perde tudo, meu amigo, cadê os amigos? Esse filho pródigo estava lá, sem dinheiro, pedindo apenas uma oportunidade para trabalhar. O fazendeiro falou assim, olha, eu não vou te dar dinheiro, mas cuida dos porcos aí, lava os porcos, lava o chiqueiro, que eu posso te dar comida. E a Bíblia diz que ele comia as bolotas dos porcos. Olha onde chega uma pessoa que se afasta do pai, começa a comer o pior lá no mundo, realmente. Mas ele não permanece, ele lembra, meu Deus, da onde eu fui cair, na casa do meu pai eu tinha tudo, aqui a gente tem tudo, por mais que aparentemente a gente não tem nada, como diz os puritanos falavam assim, queime nossas casas, tire os nossos filhos, mas não nos tire a tua palavra, porque a palavra é a eficácia de tudo, a essência principal da conversão do homem está baseado nos 66 livros da Bíblia. Está aqui a conversão do homem, está aqui a salvação do homem. Quando você quer que Deus fale com você, abre a palavra, a boca dele está aberta, meu amigo, dobre os seus joelhos, fale com o Pai. A palavra mesmo de Deus fala isso, Salmo 50:15, invoca-me, é o dia da tua angústia, e verás o meu livramento, e tu me glorificarás. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, meu amigo, não tem nada nesse mundo que pode nos abalar, nada. Tudo que nós queremos é Ele é o suficiente. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O que eu quero falar hoje é o que vai acontecer. Presta muita atenção, porque isso daqui é importante para toda a igreja, para todos. E se você perder o fio da meada, eu vou passar bastante versículo bíblico. Você que tem o seu caderno, porque eu creio que todo cristão deveria vir com um caderninho para marcar, deveria vir com um caderninho para marcar. Se você tem o seu caderno, você marque, para estudar em casa, para não dizer assim, né? O pastor está falando mentira, o pastor está condenando, o pastor está dizendo que nós vamos ser condenados. Não. Marque no seu caderninho tudo que a gente vai falar hoje. Estude em casa. E se possível, medite nessa palavra de dia e de noite que a gente vai passar hoje. Porque o que eu vou falar aqui é o que vai acontecer. Você ainda pode se livrar desse dia. Você ainda tem oportunidade para se livrar desse dia. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim. Todos acharam? Olha só o que ele diz. E vi
vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e quem? E o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eles foram julgados segundo o quê? Segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? O julgamento do grande trono branco é encontrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E é o julgamento final daqueles que foram perdidos, dos ímpios, daqueles que na sua caminhada, talvez não digo de fé, mas na sua caminhada de vida, caminharam segundo os desígnios dos seus desejos, segundo o desígnio das suas vontades. Esse julgamento é um julgamento final antes que os perdidos sejam lançados ao lago de fogo, ou seja, um lugar de eterna punição, de eterna tormenta. Nesse dia, quando aconteceu o grande tribunal do trono branco de Cristo, a Bíblia diz que no lago já estará sofrendo Satanás, o diabo, o acusador de todos. Estará também no mesmo lago o falso profeta. Para você ver que é tão importante a pregação e exposição das Sagradas Escrituras, que primeiramente quem vai queimar no lago? Satanás, o falso profeta e a besta. Tiago capítulo 3 diz assim, meu irmão, Tiago, eu vou ler aqui para vocês verem, olha só como é forte, Tiago capítulo 3, 3 livros antes do... Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres. A versão atualizada de hoje diz assim, muitos de vocês não desejam ensinar na igreja, não desejam ser mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago está falando assim, meus irmãos, vocês que ensinam, cuidado, porque maior juízo virá contra nós. Porque se nós ensinamos o errado, tanto nós quanto vocês que ouvem o erro serão condenados. Por isso que nós temos que cuidar com o que nós pregamos. Por isso que para preparar um sermão não é apenas ler uma passagem bíblica, subir o altar e dizer o Espírito está me revelando. Mentira! Porque você precisa colocar a sua cabeça na Bíblia, e Bíblia se interpreta com Bíblia, não é com o seu achismo, não é com o que você pensa ou acha, não. Você nunca pode falar assim, eu acho que é assim, não, está escrito na palavra, e a palavra diz assim, e o próprio Deus diz assim através da sua palavra. Você nunca pode dizer eu acho, não, senão você está pensando conforme o seu próprio entendimento. Mas Tiago diz que aquele que ensina duro juízo receberá, se ensinará uma doutrina errada. Amém? Amém. Ou seja, a gente pode perceber que esse julgamento, ele vai acontecer após o milênio, os 1000 anos, que Satanás é solto. Aliás, ele está preso, depois ele é solto, para praticamente acusar as nações. Esse tribunal do trono branco, ele vai acontecer depois do milênio, e depois de Satanás, como eu acabei de falar, depois da besta, depois do falso profeta serem lançados no fogo. Então, enquanto isso está Satanás, enquanto isso está o falso profeta, o pastor mercenário, queimando no inferno, e a besta estão no lago, lá no tribunal do trono branco está sendo julgado as nações, as pessoas. A Bíblia diz que serão julgados um por um.
Pensa comigo, não é um julgamento coletivo, é um por um. Por isso que vai se abrir os livros das obras. Por que os livros das obras? Porque aquilo que nós fizemos, pastor, porque você sabe que você não é salvo pelas obras, mas você vai ser julgado por elas. Pelo que você faz, pelo que você deixou de fazer. A Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós vamos ser julgados tanto pelo que nós fizemos e por aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente não pratica, meu Deus. Nesse dia, no dia do tribunal do trono branco, se abrirão livros que contêm registros feitos de todos, tanto os bons quanto os maus, e ele recompensará ou punirá cada um adequadamente. Nesse trono branco terá o livro das obras aberto. Naquele trono branco, Cristo, o julgador das nações, o que vai julgar e condenar os homens. Nesse tribunal, o livro que especifica a condenação do homem, é o livro que vai estar escrito tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que era para a gente fazer de bom e a gente não fez. Então nós vamos ser julgados pelas obras. Eu estava falando com uma pessoa hoje, meu filho, entenda uma coisa, o homem, ele não é necessariamente julgado pelo pecado que ele comete, porque se fosse assim, todos aqui iriam para o inferno diretamente. Ele vai ser julgado por quê? Porque quando ele pecou, ele não soube reconhecer o seu... Quantas vezes Davi pecou? Uma. Várias vezes. Agora olha na palavra, quantas vezes ele pediu perdão. Quantos dias ele ficou de cara no pó. Ele ficou com a cara no pó, deitado, no chão, na frente do seu palácio, dizendo assim, meu Deus, eu não sou digno nem de olhar para a luz do dia, porque até aí eu vejo a tua glória. Soube reconhecer o pecado. As pessoas estão indo para o inferno porque não reconhecem os seus erros. Não é porque pecou, todos são pecadores. Eu sei, pastor está incentivando o pecado. Não, não é isso. Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que comete pecado é do diabo. Mas se eu falar que você não peca, eu serei mentiroso. Todos aqui erram, eu também erro. Todos aqui pecam, eu também peco. O problema está quando nós pecamos deliberadamente. Quando o pecado, ele torna praticamente um desejo fictício na nossa vida, um desejo constante. Esse é o maior pecado do homem. Então todos serão julgados pelos livros e principalmente pelas obras. Tem várias passagens, como Salmos capítulo 28, versículo 4, que diz, Davi estava falando assim para Deus, paga-lhe segundo as suas obras. Ou seja, dá o pagamento, meu Deus, das obras desses homens, segundo a malícia dos seus atos. O que eles praticaram, eles têm que receber segundo a malícia dos atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merece. Davi estava falando na sua oração para Deus, Senhor, o Senhor vai pagar essas pessoas segundo as obras que eles fizeram, segundo a malícia dos seus atos, que eles possam receber aquilo que eles fizeram, a obra das suas mãos. Depende de como eles praticaram, eles vão merecer um castigo. Tal ato com tal castigo. Por exemplo, existe pecadinho e pecadão? Hein, gente? Sim ou não? Sim. Existe pecado grande e pecado pequeno. Pastor, tem passagem bíblica? Tem. Jesus falou assim, aquele que me entregou a vós, pecado maior? Tem. A Bíblia diz que tem pecados que são para a morte. Por esses eu digo que não ore. Mas o pecado que não é para a morte, esse vos digo que ore. E eu vou mostrar a lista do pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Então há sim uma diferença de pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado de fato. Mas há pecados que condenam ao fogo eterno, diretamente. Você não pensa besteira durante o dia? Sim ou não? Só por isso você era digno de receber o inferno. Mas você não vai para o inferno por causa disso. Porque a Bíblia diz que o diabo joga os dardos inflamados do maligno na mente. Todo dia você vai pensar besteira, todo dia. Você não consegue fugir disso. É como diz, se existe livre-arbítrio, escolha parar de pecar. É ou não é? Você não consegue. Nós não temos liberdade, nós pecamos constantemente. Amém? Salmo 62,
62:12 diz assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois retribuis a cada um segundo as suas obras. Deus é tão justo, mas tão justo, que deixa a gente praticar o que a gente quer, para no final da nossa vida a gente receber aquilo que nós praticamos. É ou não é? Então todo pecado que você comete consciente, agora não vai acontecer nada. É praticamente o Salmo de Asaf 72, ou 73, não me lembro. Que ele, por olhar o caminho dos perversos, quase resvalaram seus pés. Mas quando ele entra no templo para orar a Deus, ele diz que Deus fala com ele, em outras palavras, para ele olhar para o caminho dos ímpios, mas qual seria o final deles? O final daqueles homens perversos. Quando nós olhamos para o nosso pecado, nós entendemos que é esse tal que nos afasta de Deus, e é esse mesmo que no último dia, quando nós pecamos consciente, há de no último dia receber a mesma recompensa daquilo que nós praticamos. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Romanos capítulo 2, versículo 6 diz: ele recompensará cada um segundo as suas obras. Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Então, como eu acabo de falar, no último dia você nunca pode chamar Deus de injusto, porque nós seremos recompensados segundo as nossas. Se você chegar no último dia no grande tribunal de Cristo, no trono branco, o grande trono branco, julgamento final, e você estiver ante o tribunal de Deus, para ser julgado pelas suas obras, nunca chame Deus de injusto, porque Ele é tão justo, mas tão justo, que Ele deixa você ser julgado por aquilo que você praticou. É ou não é? Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, você pode ver que é uma das cartas que foram entregues às igrejas. Diz assim: e ferirei de morte os seus filhos. Deus falando. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele vai recompensar cada um segundo as vossas. Ele sonda os pensamentos dos homens. Ele sonda os rins dos homens. Ele sonda o coração dos homens, para dar a cada um segundo o fruto das vossas obras. Apocalipse capítulo 18, versículo 6 diz: tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. A Bíblia diz que no último dia nós seremos, sim, iremos receber a retribuição em dobro daquilo que nós praticamos, em dobro. Praticamos maledicência, dolo, prostituição, adultério, nós vamos receber o dobro daquilo que nós fizemos. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele está com o galardão nas mãos. A Bíblia diz que o galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas. Praticou bem, fez aquilo que a palavra está mandando fazer, então você receberá recompensa, você receberá galardão. Praticou mal, você vai receber justo castigo, porém em dobro. A palavra mesmo fala isso. Nessa hora é aberto também outro livro, que é o livro da vida, porque a Bíblia fala do livro da vida e o livro das obras, outros livros. Então são vários livros que se abrirão no último dia. Esse das obras que eu acabei de falar, e também o livro da vida. É esse o livro que determina se uma pessoa herdará a vida eterna com Deus ou receberá punição no lago. É esse o livro da vida que vai mostrar se você será salvo ou não será salvo. Mesmo nós cristãos, mesmo nós convertidos, somos responsáveis por nossos atos. Porém, somos perdoados em Cristo, e o nosso nome já foi escrito antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 17:8. Que aqueles que adoraram a besta, o seu nome não foi escrito antes da fundação do mundo. Amém? Mas a Bíblia diz que o nome dos salvos, sim,
foram escritos antes da fundação do mundo, antes das coisas ser criadas. Nas Escrituras nós também aprendemos que é nesse julgamento que Jesus assim irá julgar as nações. É Cristo que vai julgar. Como diz, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então tudo que nós fizemos está sendo escrito no livro. Tudo que nós praticamos está sendo escrito no livro, segundo as suas obras. E o nome de qualquer um que não for achado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, a não ser a segunda morte. O fato de que haverá um julgamento final para todos os homens é claramente confirmado em muitas passagens das Escrituras. Tem várias passagens que afirmam o julgamento final, mas ainda mesmo assim nós não conseguimos fugir de uma condenação, de um juízo. Não tem como. A Bíblia tanto fala do inferno como do julgamento, do último julgamento, do tribunal de Cristo no trono branco, que tanto Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que praticam a iniquidade serão lançados no lago. Pastor, vamos fugir do inferno, mas ainda tem o lago. Não é? Então existe um julgamento. Então existe um lugar de tormenta. Existe um lugar que é a morada dos ímpios, aonde serão atormentados de dia e de noite. O fato de haver um julgamento final para todos os homens é claramente confirmado em muitas passagens da Bíblia. Cada pessoa um dia estará diante, de pé, do tribunal de Cristo e serão julgados pelos seus atos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, tanto o bem quanto o mal. Paulo está falando para os coríntios assim: todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos aqui, todos, independente de raça, independente de credo, independente de status, todos aqui estarão ante o tribunal de Deus, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, tanto o bem quanto o mal. Romanos, capítulo 14, versículo 10 diz: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, ou vocês também, por que vocês desprezam os seus irmãos? Pois todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós, que estamos aqui agora nessa noite, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De si mesmo a Deus. A gente vai ter que dar conta de nós mesmos. Pensa comigo, Deus vai falar no último dia: fulano, eu te chamei para fazer a obra, né? Mas você preferiu os seus deleites. Cadê as almas que eu depositei nas suas mãos? Vocês vão ter que dar conta de vocês mesmos no último dia. Tal fulano, te chamei para ser a diferença no seu trabalho, mas você se comportou como eles, igualzinho. Você vai ter que se dar conta de você mesmo no último dia. Fulano, te chamei para ser um pregador, mas muitas das vezes você olhou tamanho de igreja, número de pessoas, incapacidade. Ele te chamou para pregar, independente aonde seja. Eu nunca me esqueço, eu falei que uma vez, quando eu era da Igreja da Graça, estava eu, o pastor local e um auxiliar. E a gente iria abrir a igreja num lugar que eles não conheciam, que é o Barracão. Quem conhece o Barracão em Gaspar? Lá no Barracão. E aí foi o pastor, foi o auxiliar, foi eu. Chegamos no Barracão, quando ele estacionou o carro, que ele viu que era um lugar de pobreza profunda, um lugar de miséria, um lugar de escassez, um lugar que não tem como crescer uma igreja ali, meu Deus.
Ele nem saiu do carro, o pastor local, não saiu. Falou assim, auxiliar, vai lá, conversa com as pessoas. Eu estou olha, diante do Deus vivo, e se for minha mentira, eu quero que Deus me fulmine aqui. Esse auxiliar falou assim, pastor, aqui não dá para crescer igreja, aqui é um lugar pobre, muito pobre. Aqui é um lugar muito retirado, não dá. E eu estava ouvindo aquilo. Entraram no carro, foram embora. O quê? Falei, esse é o tipo de amor às almas que eles têm? Não demorou muito tempo, peguei meu carro, fui lá para o barracão. Bati de porta em porta. Tudo bem com a senhora? Posso pregar na casa da senhora? Pode, entra aí. Fiz um culto. Ó, quarta-feira que vem, estou aí de novo. Não pode vir. Na outra quarta, estava lá, tinha uma pessoa. Na outra quarta, não tinha ninguém. Não tem problema, eu volto quarta-feira que vem de novo. Cheguei na outra quarta, tinha 2 pessoas, tinha uma família, tinha 3 pessoas, 5 pessoas. No outro dia, 10 pessoas. Foi crescendo ao ponto de a gente crescer a igreja no barracão muito mais do que a igreja local que a gente tinha em Gaspar. E quando eles entenderam e perceberam que a igreja do barracão cresceu, ele me chamou, como era o pastor local, era o meu superior, falou assim, como que você abre uma igreja em Gaspar sem nos avisar? Rejeitaram as almas. Cadê o amor pelas almas? Fui lá e cuidei dessas almas. Diante de Deus, meu Deus do céu, graças a Deus eu pude presenciar ele. Isso, ele falou assim, olha, pega os envelopes de dízimo e leva para lá e fazem eles dizimar. Pastor, mas não é um lugar de pobre? Que dinheiro que vai sair de lá? Não, leva o dízimo e diz para eles que eles são obrigados a dizimar. Essas igrejas mentirosas, diabólicas. Essas igrejas que colocam na cabeça das pessoas que vocês são salvos pelo que vocês oferecem. O que Cristo foi fazer na cruz, meu Deus? E ali eu comecei a trabalhar, a igreja cresceu. Eu até levava o dízimo, mas não obrigava ninguém a dizimar. A igreja cresceu. Amor pelas almas. Deus vai falar assim, cadê as almas que eu depositei na mão de vocês? Vocês jovens, que enquanto perderam horas e horas na porcaria do celular, poderia ter convertido uma alma ao reino de Deus. E muitas das vezes você pega o Facebook de muitas pessoas, eu me entristeço, tá, gente? Quando eu analiso, vocês acham que não? Eu analiso o Face de muita gente da igreja. Eu analiso a rede social de muita gente da igreja. Vai lá ver política, falando mal dos outros. Não tem nada de evangelho. Não tem nada de Cristo. Não sei se ela tem vergonha de falar de Cristo. Não sei se ela tem vergonha de dizer que é um cristão. Não sei. Mas a Bíblia diz assim, ó, que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Olha a rede social dos membros da igreja. Uma vergonha. Uma vergonha. Primeiro se converte. Por isso que as pessoas não se convertem. Porque você prefere entrar em tantas questões absurdas do que proferir o evangelho para as pessoas, enquanto gente está indo para o inferno. Por que muita gente conhece a nossa igreja hoje? Por causa da rede social, Facebook, a internet, o canal no YouTube. Então nós usamos essa ferramenta. Se nós temos essa ferramenta, não é para assistir um filme pornográfico, é para levar o evangelho de Cristo aos perdidos. Porque tem gente em casa hoje que talvez não tem condição de vir para a igreja. Nós usamos essa ferramenta para levar o evangelho para as pessoas, meu Deus. E as pessoas ficam perdendo tempo, entrando em questões e discussões na internet, enquanto vocês, pessoal da igreja sem mácula, poderiam ter ganhado uma alma para Cristo. Deus vai falar no último dia, cadê as almas que eu depositei na mão de vocês? Meu Deus, mas eu não tinha condição de sair, mas tinha condição de ficar lá, né? Infelizmente vai ser assim. Ou seja, nós teremos que dar conta de nós mesmos a Deus. Ter a consciência de que um dia haverá um acerto de contas no tribunal divino. E isso certamente nos ajuda a viver de forma correta em relação com Deus. E também com o próximo. Quando nós colocamos na nossa cabeça que vai ter um julgamento. Vai ter um dia de julgamento. Isso nos traz um certo despertamento, um certo temor. Amém? O julgamento de Deus será justo. A palavra mesmo afirma em Atos 17:31, porquanto determinou um dia, Deus, em que com justiça há de julgar o mundo. Ou seja, Deus determinou um dia em que com justiça, Deus é tão justo que deixa a gente praticar o que nós queremos, para receber aquilo que nós não queríamos, mas nós vamos receber, porque nós plantamos, então vamos ter que colher. Esse dia está determinado. Naquele dia o juízo será o momento em que Deus vai vindicar a sua justiça.
Todos estarão diante dele para dar conta dos seus feitos, todos. Esse tribunal de Cristo não é como o tribunal do homem que você pode ver aí. O tribunal do homem, quando alguém é julgado no tribunal do homem, ele tem que arrumar provas, é ou não é? Aí está lá, a polícia especialista tem que ir atrás de fatos, de provas e argumentos para condenar alguém. Mas o tribunal de Cristo não precisa disso. É só Deus olhar para o coração. Por isso que essas pessoas que são julgadas no tribunal do homem, por mais que ela tente esconder, e ela talvez é liberta daquilo que ela fez, mas um advogado muito bom libertou ela, mas no tribunal de Cristo não tem isso. Você vai ser julgado pelas suas obras, pelo que você fez. O tribunal de Cristo é assim: tem um condenador supremo, tem um justo juiz que é quem? Quem? Cristo. É Cristo que vai condenar. A testemunha, quem que é a testemunha? Hein, gente? Eu falo quase todo, tá vendo como é? Quase todo culto a gente fala isso. Quem que é a maior testemunha do último dia? A palavra, meu Deus. Você vai ter o julgador supremo, o justo juiz, o Cristo, que por um tempo foi seu advogado, mas no último dia vai dizer: tá vendo? Eu fiz aquilo, eu te coloquei naquilo, você rejeitou por soberba rebeldia. Agora você vai colher um fruto muito amargo. Então o condenador há de condenar, mas vai ter a testemunha, a palavra, foi falado, rejeitou. Mas também vai ter o acusador. Quem que é o acusador? As obras do pecado. É bom, irmão, quem falou Satanás? É bom falar de Satanás, mas Satanás vai estar queimando no inferno. Mas o diabo também ele é acusador. Satanás também é acusador. Mas no último dia, quem vai nos acusar é as nossas obras pelo pecado. Por isso que vai se abrir os livros das obras. Estão entendendo, gente? Eu digo uma coisa com toda sinceridade, me perdoe. Por isso que eu digo, aonde é pregado e fala da verdade, aonde dói ele tem que mudar. Naquele tremendo dia do juízo, as máscaras de muitos vão cair. É verdade. As máscaras, aqui está tudo bem, todo mundo de Deus. Aqui está todo mundo com uma, como é que é o nome daquele negócio que fica na cabeça do anjo? A auréola? A auréola, né? Eu até consigo ver isso na cabeça de vocês, meu Deus. Mas lá no último dia, ele não vai olhar para a auréola da cabeça, ele vai olhar para o coração. Então no último dia muitas máscaras vão cair. Aquele que a gente achava que era de Deus, sendo condenado. Aquele que a gente falava, não, esse cara não se converte, subindo aos céus e recebendo a glória do Pai. Pensa comigo. Por isso que dentro da igreja existe muita gente que usa máscara. Infelizmente, que aqui talvez ora, mas em casa não oram, que aqui talvez trazem um certo temor, mas em casa não é isso, na empresa não é isso. Como eu sempre falo, o marido acima de todas as coisas, é ele que tem que ser o guia da sua casa, é ele que tem que ser o pastor principal da casa. A esposa muitas das vezes não tem que levar em consideração o que o pastor apenas fala, mas ela tem que olhar para o marido que tem em casa, porque o marido tem que ser o ensinador da casa. Toda vez que eu preparo um sermão, eu falo para minha esposa, senta aí e escuta o que eu vou pregar amanhã na igreja. E ela escuta. E a gente começa a debater sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui será descoberto no último dia. Os crimes hediondos escondidos sobre o manto do século virá tona. Se você ler Lucas 8,17, a Bíblia diz assim, porque não há coisa oculta que não haja de ser revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. As nossas obras mais ocultas serão reveladas. Não haverá mal nenhum que praticamente resistirá à voz de condenação do justo juiz. Não haverá. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós teremos que tratar.
todas as coisas estarão nuas e patentes. Então não há criatura nessa terra que está encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes, nuas e descobertas diante daquele que havemos de tratar. Você estará diante de Deus nu, meu Deus, mas as suas obras serão expostas. As suas obras serão reveladas, meu amigo. Tudo que você fez será revelado no dia do juízo. Ou seja, nossas obras estarão visíveis diante de Deus. Vai ser um lugar de vergonha para muitos, porque muitos dentro da igreja vomitam santidade, mas vai aparecer você, meu camarada, que poderia ter um momento de intimidade com Deus, você estava tendo intimidade com pornografia e masturbação no celular. Era um momento que você poderia ter intimidade com o Pai de joelho na sua cama, mas você estava trancado no banheiro, com seu celular ligado, assistindo coisas inadequadas, promiscuidade, aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês vai ser revelado no último dia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, 14. Deus vai trazer a juízo todas as coisas, todas as obras, até as que estão escondidas. Por isso que eu falo, guarde o máximo que você consegue, mas você no último dia não vai conseguir mais, porque vai vir para fora, vai ser revelado. Sou eu que estou falando isso, gente? A palavra mesmo está falando. Naquele dia, os homens ímpios buscarão a morte e não acharão. Naquele dia, em vão os homens buscarão clemência e socorro, mas serão em vão, não vão conseguir. Será para muitos um dia de trevas e não de luz, um dia de condenação, meu Deus, irrevogável e não de absolvição. Ninguém vai ser absolvido quando julgado, ninguém vai ser separado quando condenado. O dia que você estiver no juízo final e suas obras serem expostas, não há nada que você faça para sair daquele dia. Você teve oportunidade enquanto estava sobre a terra. A condenação dos ímpios será final e eterna. Os ímpios irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Amém, gente? Em breve, muito em breve, estaremos diante do tribunal de Cristo, ou do bema de Cristo, que é lugar de recompensa. Precisamos nos preparar hoje. Amós 4,12 mesmo diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem são as pessoas que irão para o lugar de tormento? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6,9. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Primeiro ponto, quem que não vai herdar o reino de Deus? Os injustos. Não erreis, nem os devassos, que a Bíblia diz aí os impuros, né? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esses que eu acabei de listar agora, eles não herdarão o reino de Deus, não vão herdar. Primeiro que a Bíblia fala, os injustos. Quem são os injustos? Que não estão em conformidade com a justiça e os preceitos de Deus. Esses são os injustos, que não praticam a justiça. Segundo ponto, os devassos ou os impuros. Isso tudo é a base de estudo. Não estou falando do que eu acho. Eu não escrevi aqui o que eu penso, o que é os impuros. Não, é a base de estudo. E diz assim:
Na Bíblia, a palavra impuro é frequentemente usada para descrever alguém que está contaminado pelo pecado, sujo ou moralmente corrupto. Aí quando a gente fala em corrupto, a gente lembra de como é que é o nome lá? De político, né? Mas tem muito corrupto aqui dentro, que muitas das vezes prefere ser corrupto para passar a perna em alguém para se dar bem. Tem ou não tem? Amigos, corrupto. Primeira oportunidade que ele pode passar a perna para se dar bem, ele faz. Não vai dar o reino dos céus. Próximo, idólatra, que é aquele que cultua ou adora ídolos. Também existem outras formas de idolatria na Bíblia. Vamos lá, idolatria, quando você adora mais o seu filho do que a Deus. Quando você adora mais o seu marido do que a Deus. Idolatria. Quando você adora mais o seu esposo, sua esposa do que a Deus. Quando você adora mais os seus bens do que a Deus. Quando você adora mais a sua vida do que a Deus. Tudo que você coloca acima de Deus, isso é uma idolatria. Uma idolatria. Quando colocamos algo acima de Deus, se torna idolatria. Família, trabalho, prazeres, tempo, tarefas e até outros objetos. Principalmente o tempo. Tem muita gente aqui que idolatra o tempo. Estou cansado. Não quero orar. Não quero. É a gente elogiar a reunião de terça-feira da oração, que parece que fazia, né? Até terça passada tinham quase 15 pessoas. Essa terça, meu amigo, olha, idolatria. Podia estar na igreja orando, mas está em casa perdendo tempo, está no celular, está na frente da televisão, está se prostituindo, está assistindo coisa desnecessária. Infelizmente. Mas a igreja estava aberta, as pessoas estavam orando. A gente estava aqui orando, fervorosamente, em espírito. Sabei, pois, que Deus separou para si o piedoso, e ele ouvirá quando eu clamar. Salmo 4:3 diz isso. Nós estávamos aqui, Deus separou o piedoso. O que é o piedoso? Aquele que ora constantemente, aquele que tem vida de piedade, constante com Deus, aquele que almeja e deseja a oração. Esse é o piedoso. E Deus fala aí, Deus ouvirá quando eu clamar. Então quando o piedoso ora, Deus ouve, meu Deus. Quando o piedoso coloca de joelho no chão, os ouvidos de Deus estão abertos. Para o piedoso, ele separou para si esses. Próximo ponto, adúlteros. O que é adúlteros? Meu amigo, é aqueles que têm relação sexual sem ser casados. A Bíblia diz que não vão herdar o reino dos céus. Eu não posso crer que você consiga trocar a sua salvação por um momento de relação sexual, meu camarada. Eu não consigo entender que você não consegue lutar contra a sua própria vontade, não quer casar. Se não quer casar, se separe. Mas a gente se dá muito bem. Não adianta se dar bem aqui na terra enquanto queima no inferno. Mas a gente já formou uma família. Largue quem está do seu lado se não quer casar. Viva sozinho, mas valorize a sua salvação. Não dê voz ao diabo. Pastor, vai destruir uma família. Eu prefiro pregar a verdade, que se separem. Tem filho, pastor, que se separem. Não quer casar? Se separem. Paulo mesmo fala em Coríntios capítulo 7. Bom seria que o homem fosse que nem eu, sozinho. Mas como não pode conter-se, casem-se, porque melhor é viver casado do que abrasado. Junto. Tendo relação sexual com namorado, namorada. A Bíblia condena, meu amigo. A Bíblia condena. Não sou eu que condeno, não. Eu estou pregando o que está escrito. Relação sexual. Perdão. O adúltero é relação sexual quando é casado, e ele tem relação sexual fora do casamento. E fornicação, os fornicários que não herdarão o reino dos céus. É tudo isso que eu falei agora. Fornicados, que tem relação sexual sem ser casado. Amém? E a gente bate na tecla sobre isso. E a gente fala quase todo culto sobre isso.
Se você ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque todos aqueles que constituem-se amigo do mundo, constituem-se inimigo de Deus. De Deus. Adultério não é só traição no casamento. Adultério é você estar no mundo, trocar Deus pelo mundo, ser amigo do mundo, estar em roda de amigos que muitas das vezes praticam aquilo que você praticava no mundo, e você está no meio deles, praticando, sobejando o pecado deles, e não alerta eles. Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer é na lei de Deus, que medita nela de dia e de noite. Não devemos se assentar na roda dos escarnecedores e nem se deter no caminho dos pecadores. Pastor, mas eu alerto. Tudo bem, mas você não pode compactuar com o erro deles. Amém? Próximo ponto: efeminados. O que é efeminados? Homossexualismo. Deixa eu falar uma coisa que talvez vai pasmar você. Um gay, 100% que ele é gay, ele vai para o inferno? Sim ou não? Por que vocês estão indecisos? Se não se arrepender do pecado dele, se os pessoas vão conhecer que ele está errando, e ele não se arrepender, ele vai. Mas e se ele continuar sendo gay? Ele vai pro inferno. Mas se ele continuar sendo gay e ele não praticar o ato? Ainda assim ele vai, porque Deus fez o homem para... A Bíblia diz sobre as obras da carne. A Bíblia fala que, se você ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa luta constante é contra nós. Você, homem, eu vou ser sincero com vocês. Você, homem casado, nunca sentiu desejo e atração por outra mulher fora do seu casamento, né? Tá todo mundo assim, né? Hã? Não, né? Aí um gay, se ele não praticar o ato do homossexualismo, ele vai para o inferno? O pecado está no ato. Por isso que a gente sempre fala, se ele luta contra a vontade... Tem uma menina lá de São Paulo, que a gente estava conversando, ela falou assim: pastor, eu me converti ao Evangelho de Cristo. Eu sou lésbica, eu tinha um caso com meninas, mas hoje eu não tenho mais o ato. Eu me converti, leio a Bíblia, ela prega, não que ela é pastora, mas ela prega para meninas que estão nessa vida. Mas ela falou que ainda ela sente atração. Ela vai para o inferno, gente? Ela luta contra a própria vontade. Você sente desejo de pecar constantemente, mas o que impede você de ir para o inferno é porque você não comete. É ou não é? Você não pratica o ato. Então, quando não praticamos o ato, ele não se torna pecado, porque a Bíblia diz que é pecado quando desce pro e é consumado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Resistência. Quando nós resistimos à nossa vontade, o diabo foge da gente. Ele vai colocar. Tem gente aqui, homens que bebiam, mas ainda é atraído pela bebida, mas não bebe. Mas ele luta contra isso. Tem homens aqui que fumavam, mas não fuma mais, mas ainda ele é atraído muitas das vezes para isso, mas ele não cai nisso, porque ele se converteu, é ou não é? Mas ainda muitas das vezes a vontade bate. Mas o pecado está no ato que ele pratica. Amém? Os sodomitas. Quem são os sodomitas? Da mesma forma, Sodoma e Gomorra, lembramos do homossexualismo, o lesbianismo, e também no estudo dava uma ênfase para as prostitutas. Em Sodoma e Gomorra existiam muitas prostitutas. Os ladrões, aí fica fácil. Aquele que rouba ou que furta alguma coisa, independente do que furta, não herdarão o reino dos céus. Os avarentos, isso daqui, como eu gostei dessa tradução, eu amei, e eu estava doido para falar isso aqui, dos avarentos. Quando eu fui pesquisar no estudo o que é um homem avarento, uma mulher avarenta, olha que coisa magnífica que é um avarento. E está cheio dentro da igreja, cheio de avarentos dentro da igreja, sabia? Avarentos, condição de pessoa que guarda dinheiro com apego exagerado aos bens, só quer acumular mais, todavia é incapaz de gastar, de desfazer-se algo, tem medo de perder o que possui e não consegue compartilhar algo que lhe
pertence. Esse é um avarento. Como tem avarento dentro da igreja? É ou não é? Como eu queria que tinha mais gente dentro da igreja para ouvir isso. Está cheio de avarento dentro da igreja. É uma pessoa com condição exagerada, guarda dinheiro, ela tem medo. É aquilo que eu falo, eu nem sabia, mas era aquilo que eu falava todo culto. Já viu aquela pessoa que guarda dinheiro no banco? Muitas das vezes a igreja dela está necessitada. Que guarda dinheiro no banco, muitas das vezes o vizinho está passando fome. Que guarda dinheiro no banco, mas um aluguel talvez de uma pessoa que luta para pagar está atrasado. Mas ela guarda dinheiro no banco. Voltamos a frisar o que eu falei no começo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pastor Christopher pregou aqui esses dias, ele falou algo que entrou no meu coração. Que Deus abençoe o pastor Christopher e a Casa Peniel. Ele falou assim, e está escrito na palavra de Deus. É Efésios, se eu não me engano, né, obreiro, que a gente está vendo lá? Que nós temos que receber para nos manter, o tanto que nós possamos receber, pastor, para nos manter e para ajudar a Bíblia fala assim, para nos manter e para ajudar meu. Tem gente aqui que prefere gastar com tanta porcaria e não ajuda o próximo. Com tanta porcaria e não ajuda a igreja. Com tanta porcaria e é um avarento. E a Bíblia diz que esse não herdará o reino dos céus. Não vai herdar. Se continuar assim. É ou não é? Próximo ponto. Os bêbados. Os que bebem desordenadamente ao ponto de embriaguez. Não vão herdar o reino dos céus. A Bíblia não falou isso que a gente acabou de ler? Não vão herdar. Maldizente. Meu amigo, mais uma que a igreja precisa ouvir. Quem que é os maldizentes? É aquele que fala mal dos outros, mal do pastor, mal dos obreiros, mal dos membros, mal da igreja. Esses são os maldizentes. Difama. Ele é maledicente, ele é malfalante, é malédico. É uma pessoa que gosta de falar mal de todo mundo, mas ela não olha para ela. É ou não é? Tem um pastor que ele contou uma história e eu gostei disso. Ele falou que ele estava na igreja, a igreja dele ia tudo bem. E um rapaz falou assim, pastor, eu fui na igreja tal lá, tinha tanto problema, eu saí de lá. Fui para outra igreja, e lá também, meu Deus do céu, é tanta coisa errada, tanta obreira falando mal do outro, que eu saí de lá. Fui para outra igreja, meu Deus, não deu nem para entrar lá. Que aí eu tive que sair, e eu encontrei essa igreja do Senhor, e agora eu encontrei a igreja perfeita. O pastor falou assim, ela era perfeita até você ter entrado dentro dela. Tem gente que entra só para observar o erro dos outros e não olha o erro dele. É como eu falei, como eu amo isso. Tem gente que usa isso aqui, para julgar os outros e esquece de julgar a si mesmo. Né? Tem muita gente que usa a Bíblia para julgar os outros, mas não julga a si mesmo. Não olha para dentro de si mesmo. Não olha para as suas obras. Então, esse é o maldizente. E se você ler no livro de Mateus 12:36, Jesus mesmo disse assim, que toda palavra ociosa que aos homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, pelas palavras deles serão justificados, e por elas condenados. Mateus 12:36. Jesus fala assim, que toda palavra inútil, toda palavra ociosa, toda palavra de baixo escalão, toda palavra de maldição que os homens disserem nessa vida, hão de dar conta no último dia, no dia do juízo. E Jesus mesmo fala que pelas palavras deles eles serão justificados, e pelas palavras deles eles também serão condenados. Estão entendendo? Até o que a gente fala nós vamos ter que dar conta no último dia. Tem gente que ama um palavrão, né? Tem gente que ama amaldiçoar os outros. Tem gente que ama. A Bíblia diz que tem que sair da nossa boca somente palavras boas e com proveito para a edificação. Como pode de uma fonte de água doce jogar água amargosa? Não pode. Então, ou nós usamos os nossos lábios para abençoar, ou para maldizer. E a Bíblia fala que toda palavra ociosa, palavrões, conversas que... Por isso que eu falo para os obreiros, eu falo para os membros, está em roda de amigos, não fique jogando conversa fiada fora.
Não fique falando besteira. Não fique jogando momentos que era para você estar falando de palavra, está fazendo piadinha, conversando coisa que não tem nada a ver, porque essas palavras ociosas nós vamos ter que dar conta dela no último dia. Último dia. Poderíamos converter uma pessoa com o evangelho, mas preferimos usar nossa boca para falar coisas que não tem nada a ver, foge do contexto doutrinário da palavra. Vamos ter que dar conta no último dia. Abra a palavra em Apocalipse 21:8. Apocalipse capítulo 21:8. Último livro da Bíblia. Diz assim: mas quanto aos covardes, tímidos, a minha Bíblia diz tímidos, algumas diz covardes. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa mesma listagem de pessoas são pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Primeiro, tímidos. Tradução de algumas pessoas dizem covarde, ou uma tradução melhor também seria covarde. Nós também podemos referir aos medrosos, que têm falta de confiança ou coragem. Vamos ter evangelização. Eu sou tímido, eu não consigo falar. Você vai ser condenado pela sua timidez. Que era para você estar lá fora pregando o evangelho, você deixa a timidez tomar conta. Você deixa a vergonha tomar conta. A Bíblia fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus, meu Deus. Não sou eu que estou falando. Próximo ponto, os incrédulos. No âmbito religioso, os incrédulos eram aqueles que não aceitavam e acreditavam na existência em Deus e também em partes da sua palavra. Incrédulos é aquele que não acredita em alguma coisa da palavra. Eu não acredito que Jonas entrou na barriga do peixe. Não acredito que Deus abriu o mar vermelho. Não acredito que fogo desceu do céu quando Elias orou. Não acredito que Josué, quando ora, o céu se para. O sol se para. Eu não acredito que as mães cozinhavam os seus filhos para que os seus filhos servissem de comida para os seus vizinhos. Incrédulos também não vão herdar o reino dos céus. Próximo ponto, os abomináveis. Os que abominam aquilo que é de Deus. Homens abomináveis. Homicidas, que é muito conhecido, né? Que mata o outro. Homicida, o que é homicida? Aquele que mata o outro. Porém, tem um outro tema na Bíblia que fala de homicida, de 1 João 3,15, que diz: qualquer um que aborrece o seu irmão é homicida, e sabei vós que nenhum homicida tem parte na vida eterna. Quando você aborrece o seu irmão, quando você trata o seu irmão mal, você é um homicida. Homicida não é somente aquele que mata, é aquele que tem ódio do próximo. Eu não perdoo, pastor, foi ele que me fez mal. Mas a Bíblia diz que quando você vai colocar a oferta no altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar com ele depressa, antes que ele te entregue ao meninho, ao tribunal. Depois que você faz isso, vem e oferece a sua oferta, e assim Deus terá agrado de ti. Então, o homicida não é só aquele que mata, mas é aquele que odeia, aquele que aborrece o irmão. Tem gente aqui que não fala com membro da igreja, ridículo para dizer que é membro de igreja, para dizer que é convertido, que não posso dizer que é convertido, né? Que se é convertido, a Bíblia diz que Deus ama a união dos. Como é bom que os irmãos vivam em união. É agradável diante de Deus. Então, o homicida é aquele que aborrece, que odeia o seu irmão também. Os fornicadores, que eu acabei de falar, que é relação sexual sem ser casado, não vão herdar o reino dos céus. Pastor, eu sou bom, não vai herdar o reino dos céus. Pastor, eu ajudo a igreja, não vai herdar o reino dos céus. Pastor, eu sou obreiro, não vai herdar o reino dos céus. Pastor, eu prego lá fora, não vai herdar o reino dos céus. Não vai. A palavra não pode mentir. Os mentirosos. Como tem mentirosos dentro da igreja.
Ah, meu amigo, eu sou daquele tipo assim, ó, eu dou corda. Eu dou corda, sabe como é que é? Eu converso com um, converso com outro, e aí eu converso com a pessoa, aí eu vou ligando os pontos. E aí tem muito mentiroso dentro da igreja, muito. Tem muita gente dentro da igreja mentirosa, que consegue mentir na cara do pastor. Não vai, pode ser membro, pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for, não vai herdar o reino de Deus. Os mentirosos não vão. Então você que gosta de mentir, confesse a sua mentira, ou pare por hoje, acabou. Pastor, mas às vezes eu minto para me dar bem, porque é isso que as pessoas fazem, mente para se dar bem, né? Mente para passar por cima, mente por benefício, mente porque muitas das vezes mentindo consegue alguma coisa. Não vai dar um reino dos céus. Deus não se agrada de mentiroso. Olha o que diz Apocalipse 22:14. Pule uma folha, a última folha da Bíblia, do livro de Apocalipse. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqueles que amam e cometem a mentira. Se a gente olhar na nova tradução da linguagem de hoje, os cães significa os que cometem pecado nojento, como eu acabei de falar, masturbação, prostituição, pornografia. Esse é o cão que a Bíblia relata, que foi traduzida na nova tradução da linguagem de hoje. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, que é os fornicadores, os adúlteros, os homicidas, que é o que eu acabei de falar, e os idólatras, que adoram qualquer tipo de imagem, de escultura, que adoram a si mesmo, que adoram o seu filho, e etc, etc e tal. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, aí tem Gálatas. Agora vai pegar muitos, né? Esse Gálatas vai pegar muitos. E tem que pegar mesmo, né? Se não pegar, meu amigo, o cachorro fica solto, né? Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz assim: é 5,19. 5,19. Acharam, gente? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Qualquer coisa que você pratica aqui não vai herdar o reino de Deus. Prostituição, como eu disse acima, pecados sexuais, promiscuidade sexual, impureza, pessoa que é impura, só pensa em malícia, é só o que passa na cabeça dela. Lascívia, se você estudar o que significa a palavra lascívia, você pode ver que todos esses pecados praticamente são voltados para o próprio corpo. Lascívia significa sensualidade exagerada, lubricidade, caráter pelo que está marcado pela sensualidade, ou do que produz a propensão para a sensualidade. Pessoa que é obcecada pelo sexo, obcecada, quer direto, quer toda hora, todo momento, não vai entrar no reino dos céus. Eu não estou falando isso para quem é casado, tá, gente? Casado, quanto mais melhor.
O ringue está suando já vermelho ali, né? Pastor, não fala isso, pastor. Já está difícil agora. Inimizades. O que é inimizade? Falta de amizade. Ódio contra o outro, indisposição. A inimizade, a pessoa não quer ser amigo. Ela, não, eu evito conversa com os outros, porque eu não gosto muito de amizade. Não vai para o céu. Não vai para o céu. A gente tem que se dar bem com todo mundo. Quanto mais discípulos a gente fizer, melhor. E de fazer discípulos, a Bíblia fala. Próximo ponto, porfia. O que é porfia? A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer, né? E também tem muitos assim, né? Uma pessoa teimosa, uma pessoa que ela insiste em ganhar, ela não dá o braço a torcer. Pode pesquisar o que é porfia. É isso. Também, né? Os arminianos. Mas tem arminiano que é de Deus, né? Emulações. O que é emulação? De acordo com a Bíblia, pode ser entendido como um sentimento de rivalidade ou competição. Quer ser melhor que o outro, quer estar acima do outro. Então isso é uma emulação. Dissensões. Se refere a conflitos, divergências ou desentendimentos entre pessoas que seguem os ensinamentos religiosos presentes no livro sagrado. Eu sei que ainda aqui dentro da igreja Semaco ou em outros lugares, tem gente que tem pensamento diferente que o meu, tem membros que é diferente do pensamento de obreiros, e por aí vai. É como eu sempre falo, aqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, acham que os pós-tribulacionistas não vão para o céu, não, nada disso, isso é doutrina, apenas pensam diferente. Jesus volta depois da grande tribulação, a igreja não vai permanecer no milênio, e etc. Então são tudo doutrina. Então isso são dissensões, as pessoas entram em conflito desnecessário. Se ela entende assim e quer pensar assim, amém. É ou não é? A heresia começa quando você tira a eficácia da deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Por isso que o próximo ponto é heresia. Quando se tira a divindade de Cristo e inverte a verdade em mentira. Próximo ponto, inveja, que deseja aquilo que o outro tem, não vai herdar o reino dos céus. Próximo ponto, bebedice, são os beberrões que se embriagam com bebida forte, cerveja, etc e tal, não vai herdar o reino dos céus, não vai para o céu. Sou eu que estou falando isso? Ou você acabou de ler em Gálatas 5:21? A palavra que fala. Mas o nosso problema é que a gente é condenado quando a gente fala isso. É só ler na sua Bíblia, meu camarada. É só você chegar em casa e abrir ali em Gálatas 5:21, você vai ver, não vai para o céu quem bebe, quem é beberrão. Esse ponto agora vai pegar muita gente, né? Glutonários. Sabe o que é glutonários? Aqueles que comem desordenadamente, só pensam em comer. Condena aquele que bebe, mas a pessoa que come demais também vai para o inferno. Sabe? Procura lá, significado de glutão, glutonaria. Quem come desordenadamente. Tem gente que tem até geladeira no quarto, sabia disso? Acho que foi por isso que Deus estabeleceu o jejum para o crente, né? Para que ele não venha comer muito. É verdade. Então, os glutonários não vão para o céu. Quem come desordenadamente, quem come demais, só pensa em comer, meu Deus, também não vai para o céu. Amém? Amém. Pastor, eu me enquadro num desses pontos aí. Então, meu amigo, está na hora de mudar, né? Você viu que tudo isso que eu falei aqui, a Bíblia sempre falava embaixo: não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Serão lançados no lago que arde com fogo e não tem como fugir disso. Mas nós somos odiados, por isso que nós falamos a verdade sem passar a mão na... Eu sei que na igreja tem mentirosos. Eu sei que na igreja tem avarentos. Eu sei que na igreja, como tem mentirosos, beberrões, glutonários, tem muito disso dentro da igreja. Mas está na hora da gente mudar. Amém, gente? Eu queria poder fazer a oração, aquele clamor, mas não vai dar. São 8:45. Eu vou fazer uma breve oração para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a nossa mente e trazer à tona o nosso pecado para que a gente possa reconhecer e sair daqui salvo. Porque nós temos que entender qual que é o ponto que está nos prejudicando na intimidade com Deus. Então você, na sua oração agora,
você vai falar para Deus: Senhor, se eu tenho cometido qualquer ponto desse, me perdoa. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a largar esse relacionamento que talvez o meu próximo que está do meu lado não quer casar. Largue, sem medo nenhum. Ah, mas vai arrumar uma briga grande. Não tem problema. Eu não tenho medo de falar isso. Ou casa ou se separa. Ou casa ou se separa. Tem família já formado? Ou casa ou se separa. E os filhos, pastor, deveria ter pensado antes. Por isso que eu digo, para os jovens que não é casado e vão casar, procure muito bem aquela que você vai casar. Porque depois que casou já era. É um casamento só, não existe dois. Amém? Pastor, mas eu casei quando eu não conhecia a verdade. Tudo bem. A Bíblia diz: bom seria que não tivesse conhecido a palavra da verdade. Agora você conhece. Mas antes talvez você não conhecia. Então, é momento de mudar. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.